Existe diferença entre emoção e sentimento? Para que serve uma emoção? Já parou para pensar sobre isso? Ainda não? Então fica aqui comigo, que é sobre isso que a gente vai começar a conversar hoje. Meu nome é Jéssica de Paula, sou psicóloga, também sou formada em design de interiores e eu tenho trazido alguns conceitos dessas duas formações para falar sobre a nossa casa interior. Eu decidi criar uma série chamada Beabá das Emoções, e esse é o primeiro vídeo dentre 7, onde nós vamos aprofundar nesse tema tão importante e tão especial que tem uma função adaptativa na nossa vida. Então, hoje, algo que eu quero trazer é sobre o que é uma emoção, que nada mais é do que uma reação fisiológica que nós temos no nosso corpo quando estamos diante de alguma situação. É interessante porque as emoções elas são processadas, obviamente, que no nosso cérebro, mas nós sentimos elas através do nosso corpo. Como assim, Jéssica? Então, quando a gente sente o coração batendo de uma forma diferente, seja um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida, a respiração, que também fica um pouco mais forte ou então um pouco mais fraca, as mãos tremendo, a sudorese, o frio da barriga, tudo isso pode ser considerado uma emoção. É uma reação e que acontece de forma automática e instantânea no nosso corpo quando nós entramos em contato com alguma situação da nossa vida. E muitas vezes essas emoções elas passam despercebidas. Quando elas estão muito intensas, nós conseguimos colocar um pouco de reparo e percebemos que elas estão acontecendo, mas em alguns momentos isso é tão sutil que a gente nem percebe. E quando nós interpretamos essas reações que vão acontecendo no nosso organismo, isso passa a ser um sentimento. Então, a emoção é essa reação espontânea, automática do nosso corpo, e o sentimento é quando a gente interpreta essa reação que acontece no nosso corpo. Como assim? Então, vamos imaginar duas pessoas que estão na fila de uma montanha russa. As duas estão sentindo o coração acelerado, estão sentindo frio na barriga, as 2 estão tremendo, mas a primeira pessoa da fila, ela está com uma expectativa positiva, ela está animada, ela está esperando esse momento dela entrar ali naquele brinquedo, e ela acredita que ela vai ter uma experiência positiva. Ela está colocando uma expectativa boa em relação àquilo que ela vai vivenciar. Então o sentimento dela, muito possivelmente, vai ser, de felicidade, de animação, de entusiasmo. Já a segunda pessoa que também está sentindo essas mesmas reações no corpo, ela interpreta a situação como perigosa e ameaçadora, e ela começa a ficar com medo que aconteça alguma coisa com ela, que dê alguma coisa errada no brinquedo, e ela passa a ter um pouco de medo. Então ela começa a interpretar essas reações do corpo como sendo algo negativo. Então isso é interessante também, porque muitas vezes as emoções, elas vão ativar as mesmas partes do nosso corpo, mas a nossa interpretação vai fazer com que a gente entenda que aquela situação vai ser positiva ou negativa, e isso vai influenciar no sentimento. Então, essa é a principal diferença. A emoção é no corpo e o sentimento passa ali pela nossa interpretação. E é interessante também que essa interpretação ela varia muito de pessoa para pessoa e depende do histórico de vida, do contexto, das experiências anteriores. Então, se uma pessoa também já foi numa montanha-russa e teve uma experiência muito negativa, consequentemente ela pode interpretar essa experiência como sendo algo realmente ameaçador para ela. Mas aí uma pessoa que sempre vai em montanha-russa, que gosta, ela pode também interpretar essa experiência de uma forma diferente, como sendo algo muito positivo ou então: "Ai, é só mais um brinquedo". Então, é interessante que a gente perceba que existe essa diferença da interpretação muito por conta daquilo que a gente já experimentou e aquilo que a gente tem de repertório emocional. E algo que a gente precisa começar a refletir é por que será que a gente sente isso que nós sentimos? Para que será que as emoções existem? Por que que a gente sente? E as emoções elas têm uma função muito adaptativa. Nós precisamos sempre nos colocar em movimento. A própria palavra, né, emoção em ação, ela vem dizer que toda emoção vai pedir um movimento da nossa parte. Sempre que surge algo, que a gente sente essa reação aqui no nosso corpo, tem uma necessidade por trás. E é importante que a gente passe a se conectar
com essa necessidade, porque a saúde emocional, ela está muito relacionada com o equilíbrio, mas esse equilíbrio, ele não é aquele equilíbrio de homeostase o tempo inteiro que a gente está acostumado quando a gente pensa justamente nessa palavra, mas o equilíbrio da saúde emocional é a capacidade da gente oscilar entre as emoções que a gente vai sentindo no nosso dia a dia, mas que a gente consiga se sentir bem, apesar de ter sentido medo, tristeza, raiva, alegria no decorrer do nosso dia. Então, esse é um ponto para a gente ficar atento, porque a saúde emocional tem muita relação com isso, porque não tem como a gente deixar de sentir. Tem muita gente que chega na terapia e fala: ai, o que que eu faço? Eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir tristeza, eu não quero mais sentir ansiedade. E eu tenho uma notícia muito triste para dar para essas pessoas, porque nós vamos sentir as emoções, porque elas são adaptativas. Toda emoção tem uma mensagem ali por trás. E é importante que a gente vá entendendo aos pouquinhos qual é essa necessidade, para que a gente se coloque em ação, atenda a necessidade dessa emoção e a gente volte a se sentir bem. E algo que é interessante, que a gente vai aprofundar nos próximos vídeos, é que existem 6 emoções consideradas como básicas, porque elas são universais. Então, independente do local onde a pessoa vive, da cultura, independente de onde o ser humano nasceu, existem algumas emoções que elas são expressas de forma universal. As pessoas, elas acabam expressando, principalmente através ali das expressões faciais, essa mesma característica, independente de onde elas morem, independente de onde elas estejam. Então, existem alguns gestos que a gente aprende dependendo da cultura, como, por exemplo, na cultura oriental, é muito comum que as pessoas se cumprimentem através de uma reverência com o corpo, né. Ah, aqui no ocidente já é mais comum que as pessoas se cumprimentem apertando as mãos ou então dando beijinho, mas isso é aprendido. Já essas emoções que são consideradas básicas, quando as pessoas, né, quando os estudiosos vão fazer os estudos, as expressões que a gente faz com o nosso rosto, elas são universais. E quais emoções são essas? É alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. E também nós vamos aprofundar sobre cada uma dessas emoções nos próximos vídeos. E eu quero aproveitar e deixar aqui 2 exercícios que podem ajudar no autoconhecimento. O primeiro deles é você começar a perceber como você sente as emoções no seu corpo. Perceba se você estiver sentindo medo, alegria, raiva, tristeza aí no seu dia a dia, perceba em que partes do seu corpo você sente essa emoção. Quais são as reações fisiológicas que cada emoção acaba processando aí no seu corpo. Perceba e, se você conseguir avançar um pouquinho mais nesse exercício, tente perceber a interpretação que você faz a respeito dessas reações que você sente no seu corpo, né? O que é que você pensa quando você começa a sentir seu coração batendo num ritmo diferente, quando você sente um frio na barriga, quando você começa a suar ou a tremer as mãos. Então, isso pode ser o início de um autoconhecimento, de você realmente entender como que o seu corpo reage quando você está diante de algumas situações mais desafiadoras ou talvez um pouco mais felizes ou até mesmo, né, um pouco mais tristes para você. E também comece a perceber os pensamentos, né, qual é a interpretação que você faz. Porque o primeiro passo para que a gente consiga habitar a nossa casa interior de uma forma saudável é realmente entendendo o que que se passa dentro dela. A gente precisa se conhecer para então entender as nossas necessidades e cada vez mais oferecer aquilo que a gente precisa. Então, esse foi o primeiro vídeo da série do Beabá das Emoções. No decorrer dos próximos, nós vamos aprofundar sobre as emoções básicas. Eu espero que tenha ficado claro aqui a respeito do que é uma emoção. Caso você tenha alguma sugestão ou queira deixar aqui alguma contribuição, vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Também, se você deixar o seu curtir vai me ajudar muito, porque estou começando esse projeto agora e espero você nos próximos vídeos. Um beijo e até mais.